Meus irmãos, é um prazer muito grande receber o pastor Joás Almeida. Ele é professor do nosso Seminário Presbiteriano do Norte, ele é psicólogo clínico e atua no seminário também ensinando cadeiras na área de psicologia. Dentre outras funções que tem, é também e principalmente aí pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória, na cidade de Vitória de Santo Antão. Então é pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória, mora aqui no Recife. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa usá-lo para falar aos nossos corações, possamos ouvir atentamente a palavra que o Senhor colocou no seu coração para nós, nesse contexto que temos vivido de família, nesses 6 domingos que estamos sobre a família, até o domingo 10 de julho, que Deus esteja assim nos abençoando e usando o seu servo para falar aos nossos corações através da sua palavra. Que ele fique muito à vontade no nosso meio. Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, nós leremos os versículos 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 a 9, e depois do versículo 25 ao 32. Eu vim acompanhado com minha esposa e meus 2 filhos, mas eles foram lá para o departamento infantil. Um tem 11 anos, o mais velho, Joás Henrique, e o mais novo é Pedro Henrique. Esse está fazendo 3 anos hoje, e ele é autista. Então ele veio com um tempero a mais. Pense no tempero a mais, viu? Autismo nível 2, né? Ou moderado, como chamam. Nada de moderado, né? É apenas um nomezinho para dizer que é moderado, mas a vida não é moderada, né? O autismo não é moderado em nível nenhum. Mas, queridos, vamos então ler o texto, 1 Coríntios 7, versículos 7 a 9, e depois os versículos 25 a 32. Mesmo assentados, eu vou ler e os irmãos acompanham. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O verso 25 a 32, nós faremos essa leitura alternada. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, por isso não peques. E também se a virgem se casar, por isso não peques. Ainda assim, as pessoas sofrerão angústia da carne, e eu quiser poupar. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler mais uma vez. Ilumina os olhos do nosso entendimento e ajuda-nos na compreensão das Escrituras, para que possamos não apenas compreender, mas acolhê-la no coração com mansidão,
buscando colocar em prática em nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado e para que todos nós sejamos edificados em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a maioria dos seus amigos de infância provavelmente já estavam casados aos 30 anos, mas ele não. Ele tinha amigos de ambos os sexos, mas não tinha mulher e filhos. Ele se hospedava na casa de outras pessoas, mas ele próprio não tinha seu lar. Ele conhecia bem o que era cuidar de pai e mãe idosos, mas nunca experimentou as alegrias da sua própria paternidade. Ele sabia quem era, sabia para onde estava indo e quais os rumos que desejava dar à sua carreira, mas também sabia como a gente se sente quando os outros nos consideram uma pessoa diferente, uma ameaça, um desajustado. Ele era um jovem saudável, que tinha impulsos e tentações sexuais, como todo mundo, mas nunca tinha tido uma esposa com quem pudesse ter intimidade física. Ele sabia rir, defender seus pontos de vista em debates acalorados, brincar com crianças, mas havia momentos em que chorava e se sentia muito sozinho e solitário. Geralmente, nós não pensamos em Jesus desta forma, mas a verdade é que ele era um adulto solteiro. A gente não se lembra disso. A gente olha para Jesus como a palavra encarnada, o verbo encarnado, o Deus de Deus, e a gente esquece que, de fato, ele era encarnado. Ele era um homem perfeito. Um homem perfeito. Perfeitamente homem. Igualzinho a nós. A única diferença é que ele não tinha pecados. A fundação da igreja em Corinto ocorreu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que aconteceu entre 50 a 52 depois de Cristo. A gente vê isso em Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, possivelmente no ano 55 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária, quando ele se encontrava na cidade de Éfeso, entre os anos 53 a 57 depois de Cristo. Paulo também escreve esta carta para resolver problemas que surgiram logo depois da sua partida. Ele, no caso, a carta revela que a igreja começou a desenvolver uma série de problemas graves, como a divisão interna no meio da igreja, abuso dos sacramentos, a prática do sacramento, especialmente da Santa Ceia, de forma desordenada. Esta prática, o sacramento, estava sendo abusado pelos membros da igreja de Corinto, desordem durante o culto, problemas teológicos, que são as heresias que estavam aparecendo ali na igreja, e os extremos da frouxidão moral, pessoas que eram libertinas, a frouxidão moral permitiam tudo, e por outro lado, o insalubre ascetismo, o radicalismo em uma vida ascética, como se fosse monges já naqueles dias da igreja de Corinto. Então tinha no meio da igreja de Corinto pessoas nos dois extremos, pessoas que eram liberais demais nas questões morais e pessoas que eram radicais demais nas questões morais. O escritor Frank Tillman, no artigo Como Paulo Pastoreava os Solteiros, e esta mensagem se deve muito a ele e a outros que consultamos, como Garen Collins, Augusto Nicodemos e Jaime Kemp. Esse autor, ele diz: pode ser uma surpresa que Paulo tenha muito a dizer sobre os cristãos que são solteiros e como eles devem viver a sua vida de solteiro. Paulo ele se concentra nesse texto o assunto a respeito da vida de casados, a respeito de divórcio, a respeito do casamento e a respeito de estar solteiro. Ele concentra aqui no capítulo 7, respondendo às perguntas que a igreja de Corinto havia feito. Paulo recebeu notícias de como a igreja estava, mas a própria igreja também enviou uma carta fazendo perguntas, indagando o apóstolo Paulo sobre algumas questões que a igreja estava enfrentando, problemas de dificuldades que a igreja enfrentava. Então, Paulo responde a essas perguntas. Mas também a gente precisa observar que deve ter havido muitos solteiros na igreja de Corinto,
porque os primeiros cristãos, muitos deles eram escravos, e os escravos não tinham, muitas vezes, a liberdade de decidir se casavam ou não, se eles deveriam casar-se ou permanecer solteiros. Isso dependia da vontade dos seus senhores. Além disso, as taxas de mortalidade dos homens eram muito altas naqueles períodos, ou naquele período da história, de forma que haviam viúvas, e estas viúvas são solteiras. A gente precisa lembrar que os solteiros na igreja são solteiros que nunca casaram, solteiros que são solteiros agora porque casaram e se divorciaram, solteiros porque são viúvos. E a gente precisa entender que havia essa classe de pessoas na igreja de Corinto e possivelmente um número alto. O divórcio também era muito comum, e a gente não deve esquecer que até mesmo no judaísmo havia a carta de desquite, a carta de divórcio, que infelizmente os judeus davam a carta de divórcio por besteira. Por isso que Jesus diz, olha, no princípio não foi assim. Jesus vai falar sobre o divórcio, explicando e apontando as razões porque se deve fazer ou se deve dar o divórcio. Apenas, nesse caso, Jesus diz, apenas em adultério, prática de adultério, é que se pode dar o divórcio. O apóstolo Paulo diz, olha, além do adultério, Paulo vai dizer, se um descrente, ele não quer mais consentir, não quer mais viver casado com a mulher crente que se converteu a Cristo, então que se dê a carta de divórcio, porque não convém que se viva nesse jugo. Porque o descrente não quer mais viver com a mulher cristã. Então, ele diz que é possível haver esse divórcio nesse ponto, em particular, aqui em Corinto. Mas havia ainda outros problemas que geravam dificuldades na igreja de Corinto. E o apóstolo, então, escreve para ajudar, especialmente aqui nesse trecho, a ajudar os solteiros a compreenderem a respeito da sua condição e como eles poderiam aproveitar o estado civil de ser solteiro, como eles poderiam aproveitar para servir melhor ao Senhor. Na providência de Deus, 1 Coríntios capítulo 7 nos mostra como Paulo pastoreava os solteiros e também, nesse processo, nos dá hoje conselhos úteis e práticos como ajudar as pessoas solteiras em nossas igrejas e a promover o Evangelho em suas circunstâncias especiais. Ser solteiro é uma circunstância especial. Diante disso, vamos pensar justamente nesse tema que os irmãos já sabem, pastoreando os solteiros à luz da Bíblia. Primeiro, mostrando que ser solteiro é um dom de Deus. Ser solteiro é um dom de Deus. E a gente precisa compreender desta forma. Paulo traz uma palavra aos solteiros, aos viúvos e viúvas. Ele já havia tocado neste assunto nos versículos 7 a 9, quando ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como o pastor Petrônio disse no início, comentando esse texto, o apóstolo Paulo possivelmente fora casado. Os estudiosos não chegam a um consenso, possivelmente ele fora casado, alguns dizem que ele de fato era casado, mas quando se converteu a esposa não quis segui-lo, porque ela permaneceu fiel ao judaísmo, e Paulo foi tratado como traidor, e por isso houve carta de divórcio em favor dela. Outros dizem não, que Paulo era viúvo. O fato é que neste momento, realmente ele era um solteiro, ele estava solteiro, ele não estava casado com ninguém. Então ele diz que seria bom que as pessoas fossem como ele, estivessem no seu estado de solteirice. Mas ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se domine que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Um outro escritor chamado Vaughan Roberts, no artigo 4 Coisas que Deus diz para os solteiros, ele escreve, no primeiro século, o rabino Eleazar disse, qualquer homem que não tem esposa não é um homem adequado. Qualquer homem que não tem esposa não é um homem adequado. Logo, ele não é a favor do celibato. Ele não é a favor de um homem ser solteiro.
ele é contra um homem adulto permanecer solteiro. Ele pensa que todos devem casar-se. Mas, diante deste pano de fundo, é surpreendente quão positivo o Novo Testamento vê os solteiros. O Novo Testamento olha para os solteiros de forma positiva. Paulo diz, como nós já lemos, que isto é um dom, é um presente de Deus. E Jesus diz que é bom para aqueles a quem foi dado, em Mateus 19, versículo 11. É bom ser solteiro para quem foi dado ser solteiro. É bom. A palavra dom é a mesma utilizada no capítulo 13 e 14, quando Paulo vai falar de dons espirituais. Devemos entender que quando Paulo está falando de solteiro como um dom, ele não está falando de uma habilidade específica que alguma pessoa tenha, ou de estar satisfeita em estar solteira. Não é uma habilidade específica que alguém tenha de estar satisfeito em ser solteiro. Eu estou feliz e satisfeito em ser solteiro. Não é uma habilidade específica. É o estado civil de ser solteiro. Esse estado civil, ser solteiro, é um presente, é um dom, é uma graça de Deus para a pessoa. E esta pessoa, ela deve encarar a sua solteirice como um presente de Deus. Assim como os casados devem encarar o seu estado civil casado como um presente, como uma graça de Deus para a sua vida. Contanto que você tenha esse estado, esse presente, ele é de fato um dom de Deus para você. Assim como o casamento também é um presente, se você receber o casamento. Devemos receber nossa situação na vida, seja estar solteiro ou casado, como um dom da graça de Deus para nós. É assim que devemos olhar o estado civil de estar casado ou o estado civil de estar solteiro. Um presente de Deus, uma dádiva de Deus. E aproveitar essa dádiva, aproveitar o momento, aproveitar o tempo da dádiva de ser solteiro e fazer as coisas que os solteiros fazem, poder ir e vir sem dar satisfação a ninguém, só a papai e mamãe, poder viajar, não ter responsabilidade de cuidar de menino, de cuidar de filhos, como a gente verá mais adiante. Pastoreando os solteiros à luz da Bíblia, segundo, mostrando que ser solteiro tem vantagens. Ser solteiro tem vantagens. O apóstolo Paulo menciona duas vantagens em estar solteiro. Ele diz que as pessoas solteiras, elas são poupadas dos problemas do casamento. De fato, há muitas grandes bênçãos no casamento, muitas grandes bênçãos, mas também há dificuldades. Casar não é só amor, casar não é um mar de rosa. Estar casado requer renúncia, estar casado requer abnegação, estar casado requer respeitar a opinião do outro, estar casado requer considerar o interesse do outro, estar casado requer considerar as necessidades da outra pessoa, estar casado requer considerar a outra pessoa para tomar uma decisão, e não tomar a decisão sozinho, e não tomar a decisão achando que não, a vida é minha e eu vou tomar a decisão de acordo com o que eu penso, sem levar em consideração a opinião do cônjuge. Estar casado requer especialmente renúncia de muitas coisas pessoais, suas, próprias, hábitos talvez. Compreensivelmente, os casais cristãos não costumam falar abertamente sobre as coisas difíceis que enfrentam no casamento, o que pode dar aos solteiros uma visão cor-de-rosa do casamento, como se tudo fosse só a lua de mel. Mas há um lado negativo, mesmo quando um relacionamento de um casal cristão é bom. Mesmo quando o casamento é muito bom, quando o casamento é excelente, quando não há dificuldades, quando não há muitos problemas, quando não há conflitos entre o casal, ainda assim há dificuldades, ainda assim há problemas a serem enfrentados juntos. Há mais de uma pessoa a considerar nas decisões sobre o uso do tempo, sobre a acomodação, onde é que eu vou morar, em que bairro eu vou morar.
Feriados, como vou usar, ou como vamos usar o feriado? Está se aproximando lá o feriado aí do São João. Para onde iremos? Vamos comer milho assado aonde? Vamos comer pamonha e canjica aonde? Quem é que vai fazer? Não, vou comprar no supermercado, né? Negócio de fazer pamonha, né? Eu gosto trabalhoso. Até mesmo o menu diário. O que é que a gente vai almoçar hoje? Você não pode pensar só em você. Tem que pensar em você e na esposa, ou a esposa pensar em você e nela, e nos filhos. Todos podem comer a mesma comida, ou alguém já tem restrição? Meus irmãos, e há mais de uma pessoa para se preocupar. As crianças trazem grande prazer, mas muita ansiedade também. A criança recém-nascida requer todo o cuidado e atenção. Fica com febre, lá vai você para o pronto de socorro, né? Lá vai você para a emergência. Lá vai você passar a noite em claro, tomando conta do seu filho na beira não, no hospital. Dentro do hospital, não na porta. Lá vai você passar alguns dias em claro, tomando conta da criança. São preocupações, são ansiedades, são sofrimentos, são tribulações na carne. E a criança nasce com alguma dificuldade, nasce com algum problema de saúde. Isso também traz algumas tribulações, aumenta as tensões, aumenta o estresse, aumenta o sofrimento, aumenta as dificuldades. O casamento, portanto, diz Paulo, traz angústia na carne. E ele diz, eu quisera poupar-vos dessas preocupações. O apóstolo Paulo está querendo convencer as pessoas a serem celibatárias como ele. Mas ele tem um motivo, ele tem uma razão. Por que ele está dizendo que seria bom o solteiro permanecer solteiro? Ele tem alguns argumentos interessantes, ele tem preocupações interessantes. A segunda vantagem do solteiro é que pessoas solteiras podem dedicar-se mais plenamente ao trabalho de Deus. De fato, os solteiros, por serem solteiros, eles podem sair de suas casas, ir para o seu trabalho, depois voltar para casa a hora que quiser, e ainda ir para a igreja, e não estar preocupado se vai chegar tarde em casa, porque a esposa está esperando, porque tem um menino para colocar para dormir. Ele simplesmente vai fazer as suas atividades, vai realizar o ministério, vai fazer as suas atividades na mocidade, na UPH, na SAF, seja qual for o trabalho que ele esteja envolvido, ele vai fazer mais, porque ele tem mais tempo, é solteiro, não tem as responsabilidades do casado, o coração dele não está dividido entre Deus e a esposa. Nós falamos, a escala de valores do cristão é primeiro Deus, depois a esposa ou o marido, depois os filhos, depois a pai, mãe, avó, tio, parentes, a igreja, o trabalho, mas primeiro Deus, mas o coração do marido, o coração da esposa fica dividido. Tem como ser diferente? Não tem como ser diferente. É o que Paulo está dizendo. Ele diz, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. O versículo 32 a 34 é que ele diz isso. Uma parte essencial da responsabilidade do cristão, das pessoas casadas, é cuidar dos seus cônjuges e seus filhos. É essencial. A mulher cristã casada tem que cuidar do seu marido e dos seus filhos. O marido cristão casado tem que cuidar dos seus filhos e de sua esposa. É preciso atentar para isso. Isso leva tempo. Isso requer tempo. E ele diz, tempo que não pode, portanto, ser gasto em testemunhar para as pessoas, para outras pessoas, ajudando em um acampamento. Quantos irmãos jovens solteiros, moças solteiras, podem de repente participar e trabalhar no acampamento, passar um final de semana ou uma semana inteira fora de casa, pedir uma licença do trabalho, olha, eu vou passar uma semana, preciso ir ajustar o dia de férias dela e ir para um acampamento para trabalhar na igreja. Quantas pessoas solteiras podem fazer isso? Várias. E o casado, a mãe de família, que além do trabalho de repente tem que
cuidar da criança, do filho de 10 anos, do filho de 8 anos, do filho de 3 anos, tem como levar para o acampamento e ainda servir lá. Então a gente precisa compreender que há vantagens para o solteiro. Ele diz, os solteiros ainda podem ajudar nas finanças da igreja. É evidente que ele está pensando aqui solteiros hábeis em números, né? Solteiros de repente que estão aí terminando o curso de contabilidade, etc. Ou ainda conduzir estudos bíblicos para outros jovens. Pessoas solteiras têm mais tempo para essas coisas. A gente precisa reconhecer esses fatos. E aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, especialmente no que refere-se à perseguição da qual Paulo fala, ele diz o seguinte, que a angustiosa situação presente era essa descrita nos versículos 26 e 28 do capítulo 7. Ele diz, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não peca. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. O apóstolo Paulo está se referindo ao tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. Os irmãos devem se lembrar que desde que a igreja surgiu, lá em Atos capítulo 2, ela vem sofrendo perseguição. Até o capítulo 10 de Atos, a igreja estava restrita basicamente ao território de Israel. A igreja passou 10 anos pregando o evangelho só para judeus, pregando o evangelho só para a terra de Israel. Como Jesus disse, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles foram fazendo isto. No capítulo 10, o evangelho parte para os gentios através da pregação de Pedro a Cornélio, um gentio romano. E aí, da corte chamada italiana. E a partir daí vem o apóstolo Paulo e também avança o evangelho para os gentios. Mas até Atos capítulo 10, 10 anos de história da igreja, o evangelho tinha sido pregado basicamente apenas para judeus ou para os habitantes da terra de Israel. Mas aqui o apóstolo Paulo, a gente deve se lembrar que a igreja sofria perseguição dos judeus nesse período. Depois que a igreja sai e prega o evangelho também aos gentios, a igreja começa a sofrer perseguição também dos gentios. Os gentios também perseguem os cristãos gentios em suas cidades, em seus países. E a igreja avança a pregação do evangelho, a igreja se expande, mas a perseguição continua. E então, a partir de algum tempo, o próprio Império Romano começa também a perseguir a igreja. A partir de 64, Nero vai chegando no poder e vai mostrando sua loucura e persegue, incendeia, na verdade, a cidade de Roma, acusa os cristãos, faz uma perseguição implacável contra os cristãos em todo o território do Império Romano e, dessa forma, a igreja sofre duras perseguições. Aqui o apóstolo Paulo, ele está antecipando essa perseguição. Ele está dizendo que era melhor que eles não se casassem. Era melhor que os irmãos da igreja de Corinto não se casassem por causa das tribulações vindouras que virão sobre os cristãos, que virão sobre a igreja. Por causa da tribulação, por causa do sofrimento, é bom que vocês não se casem para que vocês evitem sofrimento, evitem maiores dificuldades. Já imaginou uma mãe fugindo da guerra e deixando para trás uma filha indefesa? Já imaginou um marido fugindo e deixando sua esposa para trás? Paulo está mostrando que o clima prenunciava um tempo de guerra e esta guerra estava chegando. Por isso Paulo tem aqui 5 recomendações diante dos tempos de perseguição. Devemos compreender que Paulo dá essas recomendações do celibato, favorecendo o ser solteiro, por causa da circunstância de sofrimento, de perseguição. Nós não estamos em um país fechado ao evangelho. Nós não estamos em um país que persegue abertamente a fé cristã. Nós não estamos em um país
que o governo, ou as instituições, ou o sistema de governo inteiro esteja lutando contra a nossa fé. Nós não estamos vivendo num país que persegue os cristãos. Estamos vivendo num país de maioria cristã, ou pelo menos nominalmente de maioria cristã. Mas a gente precisa ver essas recomendações do apóstolo Paulo. Primeira recomendação, ele diz: permaneça como você está. Se você está solteiro, fique solteiro, não se case, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Vai haver perseguição, vai haver sofrimento, então, para que eu não enfrente esse sofrimento, eu vou me separar da minha esposa. Ele diz: não faça isso. Você está casado, permaneça casado. Você está solteiro, permaneça solteiro. Diante da perseguição vindoura, diante do sofrimento que vai chegar, é melhor vocês evitarem o casamento. Mas se vocês já estão casados, não se separem. Ele dá uma segunda recomendação no versículo 27. Não procure casamento. Você quer servir ao Senhor? Você quer se dedicar mais ao Senhor? Você quer se consagrar mais a Deus? Você quer pregar o Evangelho em um país fechado ao Evangelho? Você quer pregar o Evangelho lá no Irã? Então, quer pregar o Evangelho? Então, vá sozinho, vá solteiro mesmo. Porque você não vai ter, de repente, que ver a sua esposa ser maltratada, ser ultrajada na sua frente. Você quer pregar o Evangelho num país fechado ao Evangelho? Você quer pregar o Evangelho como missionário, testemunhar de Cristo Jesus? Vá para a Coreia do Norte. É só você entrar lá com a Bíblia na sua mala que você vai já ser pego pelo governo e enviado para o campo de trabalho forçado. E vai testemunhar lá no campo de concentração, de trabalhos forçados, vai testemunhar do Evangelho lá para os guardas e para os outros cristãos que lá também estão sofrendo. Você quer pregar o Evangelho para os indígenas aqui mesmo no nosso país? Se embrenhar no meio da floresta, andar de repente uns 2, 3, 5 dias de barco, depois mais algumas horas a pé, até chegar numa aldeia? Quer pregar o Evangelho, tomar picada de mutuca, tomar ferroada de vários insetos, de repente fugir de um enxame de abelhas, se esconder, de repente mergulhar, e mesmo assim as que já ficaram presas no seu cabelo não lhe deixam em paz, e continuam lhe picando mesmo embaixo d'água. Você quer pregar o Evangelho nessas regiões mais distantes? É melhor estar solteiro do que você levar a sua esposa e filhos atrás de você ou com você, e eles sofrerem as mesmas coisas que você vai sofrer nesse ambiente. Então, Paulo diz, não procure casamento. Se você está solteiro, não procure casamento. A terceira recomendação esteja prevenido para o fato de que, se você se casar, você vai sofrer angústia na carne. Casamento é bom. Tem muitas coisas boas no casamento, tem muitas delícias no casamento, tem. Quando a gente lê o livro de Cantares, a gente vê muitas coisas boas ali em Cantares. Verdade, tem muitas coisas boas no casamento, na construção da família, tem muitas alegrias, mas também tem obstáculos a superar, dificuldades a vencer. E Paulo diz, essas são as tribulações da carne, nesta vida presente que você vai enfrentar. Deus deu a sua esposa para ela te santificar. Como assim? Meu irmão, minha irmã, você é um instrumento de Deus para santificar teu marido ou para santificar a tua esposa. Os teus defeitos, os teus espinhos servem para a tua esposa desenvolver o amor, serve para ela desenvolver o perdão, serve para ela desenvolver a capacidade de se resignar, de ser não apenas resignada, mas abnegada, e poder, apesar dos defeitos, apesar dos pecados do marido, ainda amá-lo incondicionalmente como Cristo amou e ama a igreja. Somos todos desafiados a cumprir a palavra de Deus enquanto casados.
e amar aquela esposa, amar aquele marido, apesar dos defeitos dele, e nessa obediência à palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados, santificados, porque a gente está ali convivendo dia e noite com uma pessoa, e esta pessoa dia e noite que convive conosco, nos conhece e provoca-nos, e de repente nos machuca, diz uma palavra que ofende, e a gente precisa olhar para ela e amá-la, e perdoá-la, e no dia de vir para a Santa Ceia, tomar a Santa Ceia, porque no coração já perdoou, e porque tem que também na prática olhar para a esposa, olhar para o marido e dizer: minha filha, meu filho, eu te amo, e amar de verdade. Somos santificados nessa relação. E o apóstolo Paulo diz, a quarta recomendação: você vai ter preocupações adicionais se você se casar. Rapaz, eu era solteiro, tinha meu emprego lá no Banco do Brasil. Isso é uma invenção aqui da minha cabeça agora, viu? Não é uma história real, não. Estava lá ganhando meu salário bom, dava para tudo enquanto eu era solteiro. Depois que casei, veio 2 meninos logo de cara, gêmeos. Acabou-se. Agora o dinheiro não dá mais, nem para mim, nem para minha esposa, nem para os 2 meninos. Ela tem que agora ir trabalhar também. Então, você vai ter preocupações adicionais. O salário que não cabe mais, quer dizer, as despesas que não cabem mais dentro do salário, né? Porque o salário, as despesas aumentam mais rápido do que o salário. Então, as despesas que aumentam mais, especialmente em nossos dias, né? Que o combustível triplicou, sei lá quantas vezes, né? E aí consome basicamente tudo. A quinta recomendação: você vai estar com o coração e o tempo divididos se você se casar. O seu coração e o seu tempo estarão divididos. Você não terá mais o tempo totalmente devotado a Deus. Um homem consagrado ao Senhor, totalmente consagrado ao Senhor, trabalha, estuda, faz suas atividades laborais da semana, mas tem tempo de vir à igreja durante a semana e no final de semana, servir ao Senhor, a ajudar outras pessoas, dedicar-se na obra de Deus e ajudar de fato a outras pessoas, estendendo as mãos, socorrendo, ajudando, contribuindo para o trabalho, seja com os adolescentes, com os jovens ou com os homens, seja como for, mas você está ali dedicado a Deus. Mas se você é casado, seu tempo está dividido. E seu coração também está dividido, e você se preocupa com as coisas de agradar a esposa. O coração do casado está fragmentado. O cônjuge tem de cuidar das coisas do mundo, de como agradar a esposa, de como agradar o marido, e Paulo diz, que essa pessoa não vai ter tempo integral para cuidar das coisas do Senhor no tempo de perseguição e de fuga. Se nós não entendermos esse contexto de perseguição, vamos pensar que Paulo é o maior defensor do celibato e um crítico ferrenho do casamento. Mas não é isso que Paulo é. Paulo, ele está apenas apresentando o contexto de perseguição, de sofrimento que ele quer que a igreja não passe, quer que os solteiros evitem esse sofrimento se eles se casarem. Pastoreando os solteiros à luz da Bíblia. Terceiro, mostrando que a vida de solteiro é difícil. Sim, a vida de solteiro é difícil também. Nós devemos compreender que não é fácil ser solteiro. Tem vantagens, tem liberdade. Depois que casa, a algema fica no dedo e não sai mais. Depois que casa, você fica preso, literalmente, à pessoa. E tem que dar satisfação à esposa, e a esposa dá satisfação a você, de muitas coisas. Mas é preciso que se compreenda que a vida de solteiro não é fácil. Quando Deus viu Adão sozinho no jardim do Éden, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou Eva para atender à necessidade de companhia de Adão, e os dois se uniram num relacionamento sexual dentro do casamento. Embora o Novo Testamento ele seja positivo sobre a condição de se estar solteiro, não há dúvida de que o casamento é um presente amoroso de Deus para a humanidade e é o principal meio para se desfrutar a intimidade sexual.
Pessoas solteiras, infelizmente, elas são propensas a lutar contra a solidão e contra a tentação sexual. Essas lutas certamente não são exclusivas do solteiro, mas fazem parte da sua condição. Alguns procurarão diminuir a solidão ou a tentação sexual se casando. Infelizmente, a prostituição, o uso de pornografia, masturbação, são práticas cada vez mais frequentes entre homens e mulheres solteiros e casados, mesmo cristãos. E a gente precisa ter cuidado com isso. Esses vícios são persistentes e é necessário ajuda e orientação para que se possa abandonar inteiramente tais práticas. É preciso buscar conselho pastoral, atendimento pastoral, para fazer uma sequência de aconselhamento para a pessoa se libertar, se livrar desses vícios. E se ainda assim não for suficiente, procurar sim ajuda psicológica, psiquiátrica, medicamentosa também, para poder sair desses vícios. Essas duas batalhas estão intimamente relacionadas. Quanto mais solitários nós estivermos, maior a probabilidade de lutarmos contra as fantasias sexuais e cairmos em pecado. Precisamos, portanto, ser proativos na busca de ajuda nessas áreas. Buscar ajuda. O solteiro precisa buscar ajuda. Não somos feitos para ficar sozinhos. E se não formos casados, seja a curto ou longo prazo, devemos procurar sublimar nossas necessidades sexuais através de atividades humanitárias. Como é que uma pessoa pode sublimar, pode ultrapassar, vencer essa luta contra os impulsos sexuais que tem e não pode dar vazão porque não é casado? Sublimando esses impulsos sexuais através de atividades humanitárias, socorrer pessoas, como por exemplo agora há pouco nós tivemos enchentes. Ainda há vítimas das enchentes que ainda estão precisando de ajuda. Então, você vai dar assistência a essas pessoas, vai ajudar aos necessitados, consagrar-se ao Senhor e à sua obra, dedicar-se mais a Deus, dedicar-se mais à obra do Senhor, realizar mais dedicação, consagração, oração ao Senhor, praticar exercícios físicos que gastem bastante energia mesmo. Sim, praticar exercícios físicos para consumir a maior parte da energia, e aí a energia libidinal, sexual, ela vai se dissipar. Mas é preciso sublimar esses impulsos sexuais. Paulo diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro, e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Caso, porém, não se dominem. A pessoa que ela é solteira e os seus impulsos sexuais são cada vez mais fortes, intensos, e ela não se domina, não se aguenta, é melhor casar-se do que viver, diz Paulo, subindo pelas paredes. Ele diz aqui, é melhor casar do que viver abrasado, ardendo, como se estivesse com febre o tempo inteiro. E a gente precisa ter cuidado com os impulsos sexuais. Eles são um presente de Deus, uma bênção de Deus. Deus nos fez desta forma, para que o nome dele fosse glorificado, para que pudesse haver casamento, para que pudesse haver procriação, para que pudesse haver prazer sexual dentro dos limites do casamento. Tomem, portanto, a iniciativa de manter contato com amigos e familiares. Então, os solteiros, alguns solteiros ainda moram com pais, alguns solteiros moram com outros amigos, outros moram sozinhos. E é preciso manter contato e amizades tanto com os amigos quanto com os familiares, justamente para haver, de repente, uma conversa, um diálogo. Olha, rapaz, ora por mim, porque o negócio está brabo. Ora por mim, eu estou tomando banho frio, tu não sabe que eu estou colocando gelo aqui na nuca, para baixar o fogo e o negócio está brabo. Então,
Vá buscar nas suas amizades cristãs, na sua família, buscar ajuda, conversar, para haver essa diminuição de tentações. Meus queridos, devemos ainda ter autodisciplina e fugir da imoralidade sexual. Autodisciplina. Autodisciplina não é uma coisa fácil, não é algo simples. Requer esforço, requer muito empenho. O apóstolo Paulo diz, ele esmurrava o seu próprio corpo para subjugar, para que ele não fosse, de forma alguma, reprovado em nada. Então, é preciso, de fato, haver um esforço gigantesco. Agora, não pense que você vai represar o seu impulso sexual e vai ficar tudo bem. Não há uma represa, uma barragem forte o suficiente para represar os impulsos sexuais. Não existe. Então, é preciso que você conheça seus limites. É preciso que você reconheça até onde você pode andar e ser solteiro. E chegar um tempo e dizer, eu não posso mais ser solteiro, tenho que arranjar uma esposa e casar, tenho que arranjar um marido e casar, porque não dá mais para ser solteiro. E aí, buscar em Deus uma esposa, buscar em Deus um esposo e casar-se, para não viver abrasado e cair em tentações e pecados. Por fim, pastoreando solteiros à luz da Bíblia, mostrando que a condição de solteiro não é permanente. Veja, a condição de solteiro não é permanente. Há alguns solteiros aqui, mas nem todos os solteiros que aqui se encontram serão solteiros para sempre. Alguns que aqui estão como solteiros irão se casar. Talvez alguns já estejam namorando ou sejam noivos. Mas há possivelmente pessoas solteiras aqui que nunca casarão. Vão permanecer solteiras por toda a sua vida. Mas não vão permanecer solteiras por toda a sua existência. Vão permanecer solteiras por toda a vida terrena, mas vão se casar com Jesus quando Ele vier. Sim, irmãos, todos nós vamos nos casar com Jesus. Veja, muitos que são atualmente solteiros, um dia vão se casar, outros vão permanecer solteiros por toda a vida, mas nenhum cristão é solteiro para sempre. O casamento humano reflete o casamento que Deus quer desfrutar com o seu povo pela eternidade. A Bíblia fala de Jesus como noivo, que um dia retornará para levar a sua noiva à igreja, para estar com ele na perfeita nova criação. Portanto, nós, igreja do Senhor Jesus, iremos nos casar com Jesus no novo céu e na nova terra. Nós somos a igreja de Cristo. E, portanto, os solteiros e as solteiras de hoje, um dia se casarão com Jesus, com Deus no céu. Mas estaremos para sempre com Ele. E não haverá lá no céu casamento humano, né? Não haverá lá no céu os casamentos como nós temos aqui. Nesse dia, toda a dor desaparecerá, inclusive a dor de um casamento mal feito, ou uma condição de solteiro difícil de viver aqui. Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos e um grande grito será ouvido. Alegremo-nos, exultemos e demos a Ele e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, a si mesma se adornou. Apocalipse 7, 17, 19, 7. Meus irmãos, já podemos experimentar algo desse casamento íntimo com Jesus aqui na terra, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Relacionamentos humanos são importantes, mas nenhum relacionamento humano é tão importante quanto o nosso relacionamento eterno com nosso Senhor e Salvador Jesus. Todos nós queremos ter companhias, todos nós queremos ter uma pessoa com quem dividir a vida, ou de repente com quem esquentar os pés no frio. Mas precisamos entender que se você é solteiro e ainda não encontrou uma esposa, pode ser que Deus lhe conceda uma esposa futuramente, mas não cruze os braços. Ela não vai cair do céu. Não cruze os braços. O seu príncipe encantado também não vai cair do céu. Ore ao Senhor, busque a Deus, mas esteja com os olhos abertos. Não seja muito seletivo ou seletiva. Ponha critérios. Tem que ser crente. Casar no Senhor.
Crente casa com crente. Eu digo lá para os irmãos da igreja de Vitória, eu caso duas luzes, um crente com crente. Eu caso duas trevas, dois descrentes. Mas eu não caso um crente, uma luz com a treva. Não caso. E aí quando acontece do irmão da igreja namorar e casar, né, chegar perto do casamento, pastor, você vai fazer o casamento? Não. Mas pastor, não, você sabe, eu já lhe disse, eu não sou favorável que você, cristã ou cristão, case com um homem descrente ou uma mulher descrente. Não é bíblico. O bíblico é o cristão casar com o cristão. O crente casar com o crente, a luz com a luz. E aí, procura outra pessoa para casar. A gente precisa compreender que, de fato, não é fácil ser cristão. É difícil mesmo. E é difícil ser solteiro cristão, porque parece faltar, não sei aqui, né? Mas em alguns lugares há mais mulheres do que homens. Em algumas igrejas há mais mulheres do que homens. E aí falta homem na igreja. Ore ao Senhor. Jesus manda um caminhão de homens crentes para vir para a igreja. Se converte, Senhor, converte vários homens cristãos que sejam servos do Senhor, tementes a Ti, para as nossas irmãs casarem. E os rapazes, Senhor, manda também aí uma carreta de moças crentes, né, para a gente poder casar. Mas se você não casar, veja o que Paulo disse, use o tempo que você tem para servir mais e melhor ao Senhor. Como tudo isso se relaciona comigo hoje? Em outras palavras, e daí? O que é que isso tem a ver comigo? Aos solteiros digo, agradeça a Deus pelo dom de estar solteiro. Agradeça a Deus. Você está solteiro? Seja agradecido. Senhor, obrigado porque eu estou solteiro. Seja agradecido. Qualquer que seja a sua experiência como solteiro, solteiro que nunca casou, solteiro porque divorciou, solteiro porque ficou viúvo, reconheça a sua solteirice como um presente de Deus e aproveite ao máximo durante o tempo que você for solteiro. Aproveite o máximo. Especialmente, trabalhe ainda mais e melhor na obra de Deus, porque você tem mais tempo para proclamar o Evangelho, para trabalhar, dedicar-se, consagrar-se mais ainda ao Senhor e à obra de Deus na igreja. Procure os líderes da igreja, onde você pode servir ao Senhor como solteiro, onde você pode ajudar, de repente, na organização do acampamento, em ser os fiscais, os vigilantes, os mentores lá do acampamento para vigiar os adolescentes, ajudar na contenção, na manutenção da disciplina, da ordem do acampamento, seja qual for o trabalho, mas trabalhe para o Senhor, dedique-se ao Senhor, use esse tempo de solteiro para buscar o Senhor. Faça tudo também o que você puder para ser piedoso. Sim, faça tudo o que você puder para ser santo, para ser puro, sexualmente puro, moralmente puro diante de Deus. É fácil para aqueles que são solteiros entrarem em um estilo de vida egoísta e em pecado sexual, seja em pensamento ou ação. Seja autodisciplinado, responsável perante as outras pessoas. Mantenha a pureza sexual diante de Deus e dos outros. Um jovem, isso foi real, um jovem me procurou e disse que teve relações sexuais. Aí eu perguntei, como ele não tinha namorada, então eu perguntei, com quem você teve relações? Ele disse, eu contratei uma prostituta e fomos a um motel. E eu o disciplinei, só sabia do caso ele e a prostituta, claro, Deus e os demônios também sabiam, mas o caso ficou, como diz o nosso código de disciplina, a possibilidade de fazer a disciplina velada. Eu não quis levar o caso para o conselho da igreja para não tirar a boa fama do rapaz. Então apliquei disciplina velada, como diz ao nosso código de disciplina. Mas a gente precisa compreender que essa é uma batalha dos jovens. De repente não aguenta e vai partir para a prostituição. Não aguenta e vai partir para um pecado sexual. De repente está namorando, mas não aguenta. Aí pratica o sexo antes do casamento. Também já está errado. E é preciso manter a pureza sexual. Ser solteiro não é fácil, mas
seja fiel ao Senhor. Se for preciso, procure o pastor para aconselhamento pastoral, conte suas lutas, suas dificuldades. Se precisar, procure também um psicólogo, mas não deixe de ser piedoso, não deixe de buscar a Deus. Esse negócio de que se a pessoa não se masturbar, não fazer isso e não dar vazão aos impulsos sexuais, vai ficar doente, isso não é verdade. Você não vai ficar doente porque você não tem relações sexuais. O máximo que pode acontecer é você ter poluições noturnas, acontecer a ejaculação enquanto você está dormindo. O máximo que pode acontecer é isso, mas você não vai ficar doente. Você pode ficar muito irritado mesmo, irritadiço, mas você não vai ficar doente. Então, o jovem precisa se conter sim e manter a sua pureza, a sua santidade diante do Senhor. Aos casados digo, lembre-se de que a sua família é toda a igreja. A sua família é toda a igreja do Senhor. Não deve haver pessoas solitárias em nossa igreja. Nós precisamos estar abrindo nossas casas uns para os outros. Isso quer dizer que devemos ser hospitaleiros e, quando for possível, também convidar, de repente, um solteiro, uma solteira ou alguns solteiros da igreja para almoçar conosco, jantar conosco. Nós precisamos acolher os solteiros, abraçar os solteiros, dar acolhida aos solteiros, ajudar a eles a viver em família, porque nós somos uma família. Enquanto igreja, somos a família de Deus, família da fé, e precisamos assistir, ajudar, socorrer, chegar junto, amparar, compreender, ter compaixão, ter misericórdia do irmão solteiro diante das lutas que ele enfrenta, seja os impulsos sexuais, seja a solidão, mas precisamos ajudar o solteiro e compreender o solteiro e a sua vida e a sua dinâmica. Mantenha seus olhos fixos no céu. O casamento humano é importante, mas não durará para sempre. O casamento humano é importante, mas ele deve permanecer, você deve permanecer casado até que a morte o separe da sua esposa ou do seu marido. Esse é o tempo, é a duração do casamento, até que a morte nos separe. Depois que morremos e vamos para o céu, lá no céu, não se casam, nem se dão em casamento. Ainda que alguns digam, alguns estudiosos pensem que vai haver casamento no céu, mas Jesus foi bem claro, foi bem categórico. No céu não se casam, nem se dão em casamento, porque nós seremos como os anjos. Meus irmãos, os anjos são uma raça fechada, uma raça completa, no sentido de, é uma raça fechada. Os anjos não procriam, os anjos não têm filhos. Deus criou a raça dos anjos, já uma raça com um número grande o suficiente. Não sei quantos anjos Deus criou, se 30 mil, 30 milhões, 30 bilhões, 30 trilhões, não sei quantos anjos Deus criou. O fato é que Deus criou uma raça já fechada, que não vai aumentar nem diminuir esse número. Mas a raça humana não, ele criou a raça humana com apenas 2 pessoas, um casal. E ele disse, multiplicai e vos enchei a terra. Nós cumprimos isso, já somos 7 bilhões de pessoas na terra. Então, quando Jesus vier e acontecer o novo céu, a nova terra, nós não vamos precisar procriar, porque bilhões de pessoas já foram alcançadas pela graça de Deus, e acredito eu que não vai haver, portanto, casamento, porque Jesus disse isso de forma muito clara. No céu não se casa, nem se dão em casamento. Nosso relacionamento com Jesus deve vir em primeiro lugar, e por isso nós devemos estar convictos de que o nosso estado civil, seja casado, seja solteiro, é uma bênção de Deus para nós. Cabe cada um viver com alegria, viver com responsabilidade o seu estado civil. Viva com responsabilidade, viva cumprindo as ordenanças de Deus, viva cumprindo os mandamentos de Deus enquanto você é solteiro. Seja fiel a Deus, seja puro, seja santo, dedique-se ao Senhor, sirva mais e melhor ao Senhor. Você é casado, também sirva ao Senhor, mas não deixe de atender às demandas de sua esposa e de sua família. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.